deve estar entrando no ar. Podem ir falando, Dado. Bom, a live hoje é para bater o solo aqui que teve ontem 19 mil, então hoje a gente chega acho que uns 26, 27 mil, eu imagino. Flávio. Boa noite, vamos lá para mais um papo legal, com a graça de Deus. Edson. Boa noite a todos, vamos para mais uma live da Central de Boas Novas. Camila. Boa noite, muito grata pelo convite, espero ajudar bastante. Bom, pessoal, nós estamos... Um momentinho só. Deve estar entrando no ar. Toda informação. Tá indo, né? Flávio? Aqui para mim tá, tô vendo nós 5 na tela. Só tirei o som para não... Isso. Vitória Perfeito. Krebs que está nos acompanhando. Edson Souza e Vitória Krebs. Opa, o Edson está acompanhando? Que bom, Edson. Estou acompanhando e esticando. O Edson é aquele filme lá, Multiplicity, né? Que o cara faz, eu e minhas cópias. É a cópia do Edson que está acompanhando. Vai dando curtir para nós aí mesmo. Exato. Entrou, Irani? Não para você? Tá. Mas já entrou, sim, para algumas pessoas. Ok? Já tem gente curtindo aqui. Já tem gente curtindo. 6 pessoas acompanhando aqui. Isso, exato. E se de repente alguém não estiver com algum problema de áudio nosso, aí nos avise, tá bom? A gente corrige ao vivo, como o Edson diz, quem sabe faz ao vivo. Mas lá, vamos iniciar. Hoje, nosso tema é um tema muito interessante. Filhos em casa, escolas em EAD. E para isso, nós fizemos duas coisas. Eu fiz duas coisas. Eu mudei o cenário aqui de casa. Ó. O cenário é uma bandeira da nossa pátria, uma bandeira brasileira. Por quê? Porque eu acredito que a gente só modifica este país pela educação. Eu sou meio, assim, muito enfático nessa coisa, me emociono muito com a questão da educação. Então, a educação é base para a nossa vida. E para responder sobre alguns temas de educação, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, a gente convidou a Camila Nunes. A Camila é da nossa comunidade, a Camila é da Igreja Presbiteriana de Campinas, está conosco já há bastante tempo, e ela é pedagoga com especialização em educação inclusiva e psicopedagogia clínica e institucional pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores. Ela é também concursada na Diretoria de Ensino do Estado de São Paulo, atua há 8 anos como professora dos anos iniciais e realiza também atendimento psicopedagógico individualizado para crianças que têm dificuldade de aprendizagem e transtorno também, e também a questão do reforço escolar, que hoje é tão necessário, né, em algumas áreas. Então, aqui, começando até pela própria Camila, eu gostaria que todos nós fizéssemos dessem as boas-vindas iniciais e para a gente iniciar com algumas perguntas a Camila e todos os participantes. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de educação à distância nesse momento de pandemia, né, e espero trazer bastante contribuições aí para esse momento tão necessário, né? Edson? Boa noite, é um prazer estar aqui com os pastores, com o Marçal, com a Camila, para nós conversarmos mais um pouco sobre social provocado pela Covid-19, que é um assunto muito importante, tenho certeza que muita gente está batendo cabeça aí para resolver esse problema. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Flávio? Boa noite a todos, boa noite Camila. Mais uma noite especial, aí tenho certeza, um tema super atual, super importante, com certeza vai acrescentar muito para todos nós. Reverendo Carlos Eduardo, ou Dado, como a gente gosta de chamá-lo.
Boa noite para aqueles que estão aí com o microfone podendo falar, e um outro boa noite para quem está no teclado aí acompanhando, assistindo, depois coloca suas perguntas. E como a gente sabe que esse programa está batendo recordes de audiência, eu queria mandar um abraço especial para o Daniel, meu primo, que está lá em Miami assistindo a gente. Salve, Daniel! Muito bem. E nós vamos com uma primeira pergunta para a Camila, inicialmente, já que o tema é dela. O tema é especialmente, né, sobre o que ela mais sabe fazer, que é a educação, que é trabalho com educação. Camila, os pais normalmente não possuem a didática do ensino secular, né, do ensino escolar também. Como eles devem proceder? Essa pergunta é bastante pertinente, né? Porque as escolas agora estão promovendo a educação à distância, com bastante dificuldade ainda, né? É um momento que está se planejando o que vai fazer, é um formato novo, e os pais estão desesperados e preocupados em relação ao conteúdo, se a criança vai aprender, se não vai. Eu acho importante os pais agora, nesse momento, saber qual que é o papel deles nesse ensino à distância, né? As escolas estão trabalhando com uma perspectiva, não de que o pai vai ensinar o conteúdo, mas elas estão orientando, enviando as orientações e promovendo aí, né, ensino por aplicativo, seja por videoaula, até mesmo material impresso que está sendo fornecido para essas crianças terem esse momento. Esse momento não é para a criança aprender um monte de coisa e nem pode ser no mesmo formato que acontece na escola, né? Porque agora a gente tem que visar a qualidade e não a quantidade. Então, as escolas têm que partir dessa perspectiva que não dá aquele formato de 5 aulas ou um período que o aluno fica na escola, não dá para ser o mesmo de casa. E o papel dos pais, os pais são preocupados em, eu vou conseguir ensinar o meu filho, mas o papel dos pais, o apoio que o pai pode dar para a escola nesse momento primeiramente, oportunizar esse momento, garantir que ele aconteça, né? Principalmente as crianças menores têm bastante dificuldade de se organizar. A criança não vai por si só pegar o material e falar, agora é meu horário de estudo. Então, o pai tem esse papel aí de garantir, promover esse momento de estudo, seja com acompanhamento do plantão do professor, ou seja, somente a criança, né? Garantir uma rotina de estudo com um local adequado e horário específico, e é importante que o pai cumpra esse horário para que a criança crie um ritmo, e se houver algum problema, por exemplo, no dia e não conseguir, que seja conversado com a criança, que esse momento de estudo vai acontecer depois. Instrumentalizar, dar os recursos necessários para que as crianças façam essas atividades, ou seja, se é por aplicativo, fornecer o tablet, o computador, o celular, né, se é por material impresso, disponibilizar essa apostila, os materiais, os recursos que a criança vai precisar para poder realizar as atividades, ler, no caso das crianças, principalmente que estão em fase de alfabetização, ler as orientações das atividades, né? Isso não significa nem que o pai vai fazer e nem que o pai ele precisa deixar a criança interagir com o objeto do conhecimento, então precisa deixar a criança criar suas hipóteses sobre aquela atividade, e aí sim, a criança está com dúvidas em relação àquilo. Se eu tenho algo para contribuir com ela nesse momento, eu posso ali falar minha estratégia, como que eu aprendi aquela atividade, eu posso sim. Mas se a criança está com dúvida e o pai não conseguiu ensinar, o pai não precisa se desesperar nesse momento. O pai vai ensinar nesse momento, a criança até ter um momento de estudo, uma estratégia de estudo, que é escrever as dúvidas, porque as escolas estão dando esse suporte, então elas estão enviando as atividades, mas tem um canal de comunicação aí para reportar. Então, vocês precisam deixar bem claro para a criança que ela teve dificuldade naquele conteúdo, anota, registra essa dificuldade para a criança estar oralizando, falando, expressando para o professor, ou no retorno, ou no dia seguinte, quando esse professor estiver de plantão, né? Então, assim, caso a criança tenha dúvida, o pai vai auxiliando, o pai não consegue dar aquele auxílio específico para aquele conteúdo, anota, registra e reporta isso para o professor. Outra coisa muito importante também é os pais tentarem contextualizar o que a criança está aprendendo
para a vivência dela, para a realidade. Então, a criança está trabalhando um texto, a estrutura de um texto de receita, por exemplo. Né? Vamos fazer uma receita com essa criança, essa aprendizagem vai ser muito mais concreta do que ela só vê no papel. Então, eu acho importante os pais tentarem contextualizar esse aprendizado com o momento que elas estão vivendo em casa, para que esse aprendizado não fique restrito somente à escola. A criança lá eu aprendo e aqui em casa não. Não, a gente aprende todos os dias e de diversas formas. Muito bom. A gente poderia até encerrar aqui, pelo menos assim, nessa questão, nessa resposta tão abrangente que a Camila deu e importante. Eu acho que a gente vai recortar essa fala dela nesse vídeo aqui e deixar bem disponível de como os pais devem agir com as suas crianças em casa. Agora a pergunta vai para o Dado, Carlos Eduardo, nosso pastor. Olha só, reverendo, ensina a criança no caminho que deve andar. Este seria um excelente momento para aplicar este ensino bíblico? Bom, antes de entrar na resposta, só dentro do que a Camila falou, eu fico imaginando aquela antiga, tradicional primeira aula de volta das férias, que o professor fala assim, faça uma redação sobre as suas férias. Imagina o tamanho da redação com 3 meses fora da escola. Né? Vai ser complicado, hein? Eu vou voltar. Essa expressão é muito conhecida, porque está lá em Provérbios, capítulo 22. E o livro de Provérbios foi escrito 900 anos antes de Cristo. Então, se a gente fizer uma conta básica, a gente está a 2.900 anos, se quiser arredondar a conta, de distância do tempo em que Salomão, na sua sabedoria, escreveu. Naquele tempo não existia pandemia, e ele coloca desde aquela ocasião, fala assim, quando que é o período de trabalhar o ensino das crianças? É só quando surge uma crise, uma situação anormal como essa que nós estamos vendo? É claro que não, né? Porque aquilo já daquele tempo. Hoje, em função da nossa realidade, a nossa geração está precisando reaprender a usar aquele versículo para que então ele se torne também útil e atual a nós. Eu estava até vendo esses dias aí algumas informações e acho interessante a gente recordar. Há 50 anos, e alguns aqui fazem parte desse grupo que puderam ter essa oportunidade, 50 anos Pelé fazia o milésimo gol. E depois de toda aquela comemoração, um monte de repórter vai nele, e aquilo que muita gente depois começa a dizer, isso é demagogia. Vocês lembram qual foi a expressão que Pelé usava? Falou assim, eu não quero que façam festa para mim, mas cuidem, pensem nas criancinhas. Né? Aí a variedade se politiza, né? Então, isso aqui é uma questão política. Tudo bem, ainda que se use do ponto de vista político, mas naquele tempo, há 50 anos, Pelé dizia, vamos pensar nas crianças. Ontem faleceu o Flávio Migatti, né? Sim. Eu posso lembrar dele do tempo do Shazam Sharif. Eu assisti aos episódios daquela série. E aí você vai vendo esses atores envelhecendo, e de repente o final da vida ser triste, como foi a dele, uma pessoa sem esperança, sem expectativa, e não sei onde é que ele estabelecia a fé, a convicção dele, a ponto de dar fim à própria vida, e na carta que se tornou pública, ele diz, olha, a humanidade não deu certo, cuidem das crianças de hoje. Ou seja, nós estamos 2.900 anos separados de Salomão, que falava a respeito do cuidado, da preocupação com as crianças, e hoje os discursos de tantas outras pessoas focalizam a mesma situação, a mesma preocupação. Então, de fato, se for pensar nisso, o princípio bíblico de ensinar a criança no caminho que deve andar é para usar hoje? É. Assim como ontem, assim como no ano passado, assim como 20 anos atrás, 50 anos atrás, e a próxima geração que vier também vai precisar usar da mesma situação. Ao reverendo Flávio, talvez um contraponto, não sei se é um contraponto, né, porque é também a questão bíblica, mas a pergunta é assim, deixar vir a mim os pequeninos. Isso foi Jesus que disse naquele momento e queria dar uma mensagem muito clara, né, aos fariseus ali naquele momento. E isto, agora a pergunta, isso não pode gerar neste momento uma super proteção e depois as crianças não poderão se sentirem
abandonadas, ou seja, se a gente está cuidando com tanto esmero nesse momento, como a Camila respondeu para nós, tão abrangente, né, dentro das casas, isso não pode depois trazer algum problema nesse sentido? Bom, primeiramente que quando até Jesus dá essa resposta, eu acho que ele deixa bem claro ali que criança não atrapalha, né? Que era a preocupação dos discípulos, né? As crianças se aproximando e como não, criança vai fazer bagunça, vai atrapalhar Jesus aqui nesse momento. Então essa resposta dele deixa isso muito claro, assim, a respeito da importância da criança, da perspectiva de Cristo, e elas fazem parte do reino, e essa ideia de que criança não atrapalha, né? Então a gente precisa inserir a criança, né, até nesse contexto, enfim. E como adultos, é claro, nós devemos conduzi-las a Cristo e não atrapalharmos esse processo, né? Pensando nessa questão da superproteção, porque agora pais e filhos o tempo todo em casa, né, interagindo muito mais. Eu creio que a questão da superproteção, ela vai existir para os pais que já são superprotetores. Para aqueles que não são, né, que tendem uma educação sem tanta proteção, né, ensinando a criança que as escolhas delas têm consequência, que ela precisa aprender a ter disciplina, a ter responsabilidade. Se isso já fazia parte de uma rotina anterior à pandemia, eu creio que isso vai ser mais fácil de ser administrado nesse momento. É claro que todo esse tempo juntos, a gente ainda não sabe nem os desdobramentos, né, disso depois, assim, alguns desdobramentos muito positivos, né, e talvez outros que não sejam tão positivos assim, mas eu acho que nesse momento é oportunidade para a gente de fato acompanhar, né, para a gente caminhar com os nossos filhos, para a gente ensinar aquilo que for possível, como a própria Camila falou, né, hoje eu vou olhar alguma coisa de matemática dos meninos, eu falo, meu Deus, o que é isso, né? Eu não tenho a menor condição. Então, a gente vai orientando, percebendo dificuldades, né? E colocando limites, né? Para que a gente não exagere nessa eventual superproteção, ao mesmo tempo também para que a gente não seja omisso, né? Ainda mais num tempo de uma importância tão grande do nosso apoio. Se sempre foi importante, sempre foi fundamental o apoio dos pais em casa, na educação secular ou espiritual, muito mais agora, né, que os pais acabam fazendo essa ponte da escola com a criança. Então, eu creio que a superproteção, ela vai continuar existindo na medida em que alguns pais já sejam superprotetores. Aqueles que não são, acho que eu vou tirar de letra, e a criança vai continuar entendendo o papel dela, o pai vai continuar exigindo, ensinando de uma maneira adequada, sem depois isso gera algum tipo de trauma ou frustração da rotina se estabelecer normalmente. Camila, os pais, até mesmo dito aí um pouquinho pelo Flávio, a experiência dele, né, nem sempre são bons para ensinar as crianças, e principalmente as pequenas podem não compreender o porquê dessa quarentena, né, o porquê desse momento, né. No começo até muita, assim, alegoria foi dita, foi falada, meu netinho falando de que não poderia sair por causa do bicho, etc., coisas assim. Mas as crianças não correm o risco, durante esse período, né, de uma saturação do ensino, ou até cansarem de aprender, porque você disse, você está trabalhando demais, né, e as crianças me parece que estão recebendo muita atividade mesmo, né, de educação, com essa preocupação. Como que você vê isso? Eu acho assim, que em relação à quantidade de conteúdos, eu acho que as escolas estão aprendendo a lidar com isso. Tem escolas que são conteudistas, tem bastante conteúdo, mas é preciso repensar aí, né, a qualidade, como eu falei, para que isso não vire um momento de estresse para a criança. Em relação às crianças ficarem saturadas, eu acho o seguinte, que a criança ela já tem a curiosidade, já é nato da criança, né? A criança tem essa capacidade de desenvolver a imaginação muito
responsabilidade que é dela, e saturado, eu acho que em alguns momentos pode haver isso, e por isso é importante a gente não se preocupar somente com os conteúdos cognitivos, né, com a parte cognitiva da criança, mas também lidar com as habilidades socioemocionais, que é a capacidade de lidar com frustração, de se relacionar, conviver. Eu acho que esse é um bom momento para as famílias, né, trabalharem essas questões, né, a importância de eu me relacionar, de eu dialogar, promover momentos dentro de casa em que a criança possa oralizar os sentimentos, como ela está se sentindo nesse momento, né, para que a criança saiba que todo momento, eu não aprendo só lá na escola, né, eu aprendo em casa também, então todo momento em casa pode ser, e eu vejo assim, os pais, eles valorizam muito as aprendizagens nos anos iniciais da vida da criança, no sentar, falar, né? E conforme a criança vai crescendo, vai ficando maior, vai se perdendo isso. Então, eu acho que para que a aprendizagem não fique saturada, os pais precisam enfatizar que a todo momento a gente aprende no nosso dia a dia, quando a gente aprende a dividir um brinquedo com o irmão, quando a gente aprende a compartilhar, quando a gente aprende a falar sobre as nossas emoções, né? Eu acho que é muito importante os pais se preocuparem com essas habilidades socioemocionais, se a criança está muito quieta, ou está muito inquieta, né, ou ficou agressiva, a gente está tendo dificuldade de lidar com todas essas mudanças, as crianças também têm dificuldade de entender tudo isso. Porém, as crianças são muito espertas, né, como a gente vê aí, já tem vídeo de crianças pequenas, assim, colocando na internet mensagens de encorajamento para as pessoas ficarem em casa, ou até mesmo falando que tem o coronavírus no feijão, para não comer o feijão. Então, às vezes, a gente subestima a capacidade da criança entender. Eu acho importante essa questão de falar dessa questão do coronavírus, porque, assim, às vezes a gente acha que a criança não entende, né? Então, eu acho importante falar isso de uma forma lúdica, simples para a criança, para não também encher a criança de informação, e os pais precisam, assim, não ficar falando muita coisa perto da criança, para que ela não fique ansiosa e inquieta nesse momento. Mas, conforme a criança vai levantando as dúvidas, o pai vai esclarecendo, porque aí você sabe de onde que a criança está, o que ela já ouviu. Então, assim, é importante que os pais se lembrem que a gente aprende ao longo de toda a nossa vida, como o Dado falou, o ator, né, tirou a própria vida. Então, a aprendizagem, ela ocorre por toda a nossa vida. A gente aprende desde a gestação até o nosso último dia de vida. É preciso valorizar isso para a criança também não relacione esse aprendizado só com a escola ou com um momento estressante para aprender. A forma com que isso é conduzida dentro de casa vai fazer a diferença nesse momento. Microfone aqui. Edson, você não quer dar uma passada para falar quem está com a gente aí no Facebook? Tem alguma pergunta, algo assim? Pergunta não tem nenhuma, não, mas tem aqui, olha, tem uma lista grande, viu? A Maria José Dias, o Daniel, que o pastor já estou, a Mariana Falcone, o Ederli Rodrigues, a Cássia Gediel Kuhl, também a Rita Paulo, Silmara Soares, Lídia Mena, Márcia Marino, Maria Oliveira, Keila Mendes, Silmara Soares e Maria Oliveira, todo mundo acompanhando a gente aqui. Eu quero aproveitar para emendar a pergunta aqui para a Camila. Camila, as crianças com 6 anos de idade vão ter que chegar alfabetizadas aos 7 anos, não é isso? No primeiro ano de atividades já vão ter que estar alfabetizadas. Se esse ano for um ano perdido, como é que você acha que essa questão vai ser administrada? Eu acho assim, né, que nada pode ser considerado perdido. A gente tem que aproveitar todo momento, tudo que a gente está vivendo como aprendizagem para a criança. Mas eu acho assim, parte do conteúdo é algo que a gente pode trabalhar, tem coisas que são específicas, leitura e escrita é coisa específica do professor. A alfabetização, quem é especialista para trabalhar isso é o professor, mas é como eu falei, o pai pode contextualizar para tornar quando essa criança retornar para a escola, ela trazer as vivências dela. A gente considera que nenhuma criança chega na escola como uma tábua vazia, né? Ela chega cheia de informação, ela sabe o número da casa dela, ela sabe o número que ela tem que apertar do elevador para chegar no andar. Então,
são essas coisas, assim, o cotidiano, os pais aproveitarem o cotidiano, né, o nome da família, que letra começa, a olhar alguma embalagem dentro de casa e falar que letra começa, o pai ir estimulando. Isso tem que ser estimulado dentro de casa, para que se ela não aprenda a ler e escrever, ela tenha os pré-requisitos necessários para que isso aconteça nesse retorno. Muito bem. Pastor Carlos Eduardo, recebi uma informação de que você repetiu de ano. Sim ou não? Não, nunca. Não? Não. Mas meu irmão, sim, meu irmão repetiu de ano. Nossa, está entregando ao vivo. Entregando ao vivo. Ele chegava falando assim, meu pai perguntava, e aí, tá tudo sob controle? E aí, tá tudo sob controle? No final do ano... Em casa, mais ou menos, um fez isso também. Mais ou menos o único que repetiu, que eu não vou falar quem. Gente, vamos mudar o assunto, vai. Vamos mudar o assunto. Não, mas um pouco nessa linha, para quem é repetente, né, praticamente perde-se um ano, né? Ou, como a Camila, talvez a Camila disse bem, né? Nunca a gente perde, né? Mas se de repente é necessário fazer 2 vezes, né? O ano, né? Eu nunca repeti de ano também, mas eu já repeti de disciplina na universidade, então eu tinha que fazer mais 6 meses da mesma disciplina. Já peguei. É a mesma coisa. Você está canando a repetência, né? Mas não foi o ano. Mas, assim, dado esse contexto geral, o Carlos Eduardo, nosso pastor, acha que esse ano é um ano perdido? Talvez, assim, extrapolar um pouco para outras coisas também, que não só a educação. Gostaria que ele nos dissesse sobre esse ano, né? Será que perdemos mesmo esse ano em várias áreas, né? Até mesmo na educação. Bom, vamos começar a partir da educação. Eu não sei se agora, enquanto nós vivemos esse período, a gente consegue fazer uma análise bastante sóbria e nada emotiva se a gente perdeu ou não perdeu. Eu acho que a gente vai ter um reflexo disso daqui a alguns anos, quando a gente vê, por exemplo, a roda começar a girar de uma outra maneira, muito mais lenta nesse ano. Se a retomada, a partir do momento em que voltarem as coisas à normalidade, se na retomada disso ainda começar a funcionar, é como se de repente tirasse para passar um óleo, graxa nova, para melhorar a maneira dela funcionar. Se nós, na sequência, observarmos que isso aconteceu, talvez a gente chegue até a conclusão de que esse foi um ano bom, porque precisava dar uma parada para então retomar a vida de uma outra maneira. Então, eu acho meio complicado nós fazermos uma análise, porque, como você disse, extrapolando para outras áreas, de repente até na questão da economia, né, que era uma preocupação nossa, os valores, né, a denominação de valor para o ser humano, de repente isso é uma resfriada e faz com que há valores corretos, pessoas não monetarizando as pessoas. Mas isso também a gente vai perceber na sequência da vida. Eu imagino que algumas escolas estruturadas tenham feito seus planejamentos e reorganizado seus planejamentos para que o aluno não seja perdido e nem mesmo aquilo que a escola propõe. Bom, eu imagino que também, por outro lado, a escola que apenas tem a preocupação de ver ensino, e nessa hora em que todo mundo está baixando o preço, todo mundo está perdendo freguês, aluno, fala assim, agora que a gente faz com que a nossa estrutura aqui. Então, de repente, eles falam assim, temos esse ano, mas não sei se agora é o melhor período para a gente fazer uma avaliação, até mesmo com relação à própria humanização da vida. Como é que nós sairemos mais humanizados deste momento? E quem sabe lá na frente a gente possa sentar com os nossos filhos, com os nossos netos, para dar para eles uma visão de adulto, dizendo, olha, na tempo a gente passou por isso, e o resultado você está sendo beneficiado. Tomara Deus que seja assim a nossa conversa. Não é? É que, então a gente avalie no momento posterior. Agora talvez seja o momento em que a gente está dentro da piscina e sobe, desce, e não consegue perceber que a beirada está a um braço de distância e é só
para a gente conseguir um pouco de equilíbrio. Daqui a pouco tem uma pergunta aqui para a Camila, viu, Marçal? Tá. Flávio, vou remeter de novo àquilo que você faz muito bem lá na nossa igreja, que é a questão dos jovens, né? Nos preocupamos mais com a educação obrigatória, né? Tanto é que a Camila está aqui, especialista em anos iniciais e tudo mais, ela fala com propriedade sobre esse assunto. Mas os jovens, né? Como que você vê, Flávio, e todas essas atividades que nós continuamos tendo na nossa igreja, e esses assuntos provavelmente vêm à tona, como que você vê a responsabilidade e a disciplina deles quanto aos estudos neste período? Bom, vamos lá. Responsabilidade dobrada, né? Assim, se para as crianças é um desafio, né, o jovem já não tem o mesmo argumento. É claro que é uma novidade, né, pensar num tempo online. E responsabilidade dobrada porque, assim, agora vai depender muito mais dele, né? Então, para faculdades que continuam aí com as suas aulas online, as escolas mesmo, ele deixar de se apoiar ou de depender única e tão somente do professor. Porque ele recebe, talvez, um conteúdo, como eu tenho visto até aqui em casa, é claro que o contexto dos meus filhos, com idades, eles são mais novos, né? Mas, assim, aulas menores, até o que a Camila falou, conteúdo priorizando qualidade. E o jovem tem essa responsabilidade de, o conteúdo que ele recebe, mesmo que seja um pouco em menor quantidade, de multiplicar isso, de correr atrás, de tirar o atraso e de não ficar na dependência apenas daquele formato antigo, não ficar apenas na dependência do professor, porque a gente não sabe quanto tempo ele vai durar, né? Dizem que as escolas estão à última etapa aí de uma flexibilização, né? Até que a rotina volte ao normal. E se forem meses, assim, né, até vocês colocaram a possibilidade, será que vai ser um ano perdido? Acho que vai depender muito de cada um, né, porque se antes, eventualmente, a desculpa era eu não tenho tempo, a vida está vida, a falta de tempo não pode ser mais usada como desculpa. E se a gente tem a tecnologia, a gente tem a ferramenta ao nosso alcance, é hora de fazer valer essa responsabilidade, é hora de não ficar adiando isso, né, porque talvez um dos maiores problemas e desafios nossos seja a administração do nosso tempo, porque antes da quarentena, talvez, a gente lá na frente chegue à conclusão que a gente fazia muito mais coisa, assim, na correria, administrando muito melhor o nosso tempo do que agora. De repente, em casa, a gente ouve falar, a galera está colocando as séries da Netflix em dia, né, vendo todos os mandamentos, todas as lives, acompanhando tudo que rola na internet e o estudo, né, onde é que entra isso? E eu também a própria responsabilidade do estudo da palavra de Deus, né, eu vou repetir, é muito, eu não tenho tempo, eu não consigo organizar minha agenda. Se agora você não conseguir, você não vai conseguir nunca mais. É a oportunidade que Deus está nos dando de aprendizado, de reorganização do nosso tempo, de prioridade. Então, eu realmente creio que a responsabilidade dobrada agora vai mostrar que quem tem força de vontade vai atrás, corre atrás. Mesmo que fique alguma lacuna, mesmo que fique, de repente, alguma dúvida, ele vai atrás, ainda mais com as ferramentas que a gente tem. Além daquilo que é recebido e enviado das escolas e faculdades, muitas ferramentas na internet que podem nos ajudar nesse momento. Então é hora de mostrar maturidade, responsabilidade e correr atrás do prejuízo. Os jovens que estão nos assistindo aí, olha só o que o reverendo Flávio disse. Então, se preocupem. Edson, vamos lá com as perguntas que vieram aí. Olha aqui, participando conosco, Márcio Negreiros, Eunice Paulo, Marineira Neto, Márcia Venitelli, Neu Rocha, Nilda Oliveira, Karen Lopes, Marley Souza, Silmara Soares. A Rita Paulo está dizendo aqui, participou conosco semana passada,
dizendo assim que nós, como pais e sem didática para ensinar, temos a tendência de exigir muito das crianças. Temos que tomar cuidado para não usar demais e gerar listas, é a opinião. E uma pergunta do Márcio, muito interessante, viu, Camila? Márcio Amarino, ele diz assim: como é que está a participação das crianças nas aulas online? Ele se refere aqui à frequência. Como medir isso? Então, na rede particular, é mais fácil, né? Na verdade, assim, a rede particular, ela já tinha um canal de comunicação com os pais, seja via e-mail, por aplicativo, né, nas redes sociais. Então, fica mais fácil essa comunicação com os pais, garantir essas aulas online, fica mais fácil. Na rede pública, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, porque não são todas as famílias têm acesso à internet, tem até o caso das famílias que têm o acesso, mas têm dificuldade com a ferramenta, a questão de e-mail e tudo. Então, assim, eu tenho a experiência da rede pública, que ainda não liberou para a gente estar nessa interação, o aplicativo já foi liberado para eles estarem assistindo aulas, mas essa interação com eles vai começar durante a semana. Então, assim, eu conheço, tenho familiares que são professores na rede municipal, e o retorno é que, assim, é bem complicado a questão da rede pública. Na rede particular, esse contato está mais fácil, mas é difícil a questão das crianças se organizarem, a questão do microfone, eles ainda estão se adaptando, né? É um processo ainda. Isso tudo é um processo que está em andamento. Ok, registrar só mais algumas participações aqui, Marcelo. O Daniel Lazzarini está preocupado aqui, porque ele diz assim, que tem um filho de 6 anos, como fazer essa criança da frente do computador, né? Como é que faz para resolver esse problema? E o Márcio Negreiro, parabenizando aqui a Camila pela clareza e qualidade do conteúdo. Ele está dizendo também que entende que o maior desafio está na administração das certezas e inseguranças. Porque os pais não estão sabendo como conduzir esse processo e o que fazer, né? Essa é a preocupação do Negreiros. Agora, como faz para tirar a criança da frente do computador, hein, Camila? Eu acho que eu falei das habilidades socioemocionais, né? As habilidades socioemocionais inclusive a questão de se relacionar. As crianças precisam aprender a se relacionar com os pais, e os pais precisam ter um momento em que eles ouvem a criança. Por que essa criança está tão presa ao computador, né? O pai precisa criar e promover atividades dentro de casa, né, onde ele possa compartilhar esse momento com a família, onde a criança tem interesse por outras coisas, inclusive de estar junto com a família. Às vezes essa criança não está sendo tão ouvida, às vezes ela não está tendo tanto espaço quanto ela gostaria, e aí ela acaba sendo uma fuga, o computador, porque ali tem tudo que ela quer. Mas é importante os pais limitar isso, né, porque a criança, quando ela fica muito tempo no computador, e a aprendizagem até para crianças menores é complicada no computador, porque a informação vem fragmentada. Não está participando, está recebendo ali. Então, ela não está construindo aprendizado quando ela só está recebendo. Precisa ver o que ele está fazendo durante esse tempo no computador, e precisa criar momentos onde ela possa interagir, né? E como eu falei, participar de outras atividades é a gente contextualizar o aprendizado que ele está na escola com as atividades em casa, né? A gente tentar criar momentos de aprendizagem em casa. Mais alguma coisa, Edson? Tá, deixa eu só fazer uma correção aqui, porque também a Márcia fez uma pergunta que ela assim que a preocupação também e para fazer também a pergunta assim, como fazer a criança ficar estudando pelo computador? Também tem essa possibilidade, diferente do que nós falamos até agora, Camila? Eu acho que cada faixa etária a gente trabalha de uma forma. Por exemplo, a educação infantil, ela se aprende através da interação, da vivência, das coisas que ela sente, que ela toca. Então, é muito mais difícil essa aprendizagem via computador, né? As crianças maiores, eu acho que tem uma facilidade para lidar com isso, mas é como eu falei, não dá para ser no mesmo formato da escola. Na escola, a interação, o professor está ali respondendo, né? O professor está ali o tempo todo, tem a troca, né, com
colega, tem os grupos, né? Então, precisa ver a faixa etária e o sendo disponibilizado de atividade para essa criança aprenda, porque assim, é tudo muito novo, os pais estão com dificuldade de promover esse estudo em casa, e as crianças também estão aprendendo, né, a receber esses conteúdos através de tela de computador, então assim, é tudo muito difícil, porque ela é muito afeto, ela é muito vínculo, né, olho no olho, então é muito complicado, mas criar a faixa etária, o que vindo de conteúdo e focar no que eu falei, né, na qualidade, né, ficar muito tempo não vai garantir que a criança aprenda muita coisa. Às vezes ela contextualizar e ela viver, colocar, trazer para o cotidiano dela aquilo que ela está aprendendo na escola, vai ser muito mais significativo para ela. Muito bem. O Carlos Eduardo, pastor, nossa igreja de Campinas teve uma iniciativa apoiada pelos professores, apoiada pelos alunos, que foi a nossa escola dominical. Ou seja, nós não paramos a escola dominical, ou seja, naquele formato que tínhamos das classes, utilizamos uma ferramenta e estamos tendo uma audiência muito próxima à audiência presencial que nós tínhamos, né? Que avaliação você faz de tudo isso, toda essa questão que nós estamos vivendo nesse de pandemia? Bom, na ocasião em que o problema surge da necessidade de suspensão de todas as atividades, uma das primeiras preocupações foi exatamente isso, como é que nós conseguimos ter os alunos ligados, porque o culto online nós transmitimos todos os domingos, mas não há uma interação das pessoas no culto, ainda que estejam ao vivo e podem colocar comentários no Facebook quanto no YouTube, não há uma participação, né, da igreja se estivesse lá ao vivo. A ferramenta do Meet ou do nos ajudou exatamente para que isso acontecesse. Nós tivéssemos, então, a participação interativa, professor junto com os alunos, tanto que o professor fala ao vivo, os alunos falam ao vivo, podem se manifestar, podem fazer perguntas, claro que como dentro dos limites de uma conversa feita em que todo mundo tem microfone aberto. Mas assim, em termos de resultado, é como que excelente. Dos que não estão participando, talvez sejam irmãos que têm dificuldade no uso de equipamento eletrônico, computador, geralmente algumas pessoas mais idosas, né? Alguns deles, eu sei que pedindo ajuda até para filho, para quem então faça a instalação, então a possibilidade dessa participação acontecer. Um outro grupo que talvez se prejudicar também se torna ali o departamento infantil, e aí nós criamos então fora do período da escola dominical, como da Vila de Histórias, ou mesmo na escola dominical, porque pode ser que o celular do pai, da mãe, esteja sendo utilizado na hora da escola dominical para que eles participem da sua aula, e aí então as crianças estão perdendo. Então as crianças dependem dos pais, e a gente precisa então adaptar esse processo. Mas em geral, muito bom retorno. Eu fui pegar a estatística da escola dominical nesses últimos domingos, então de 6 domingos que nós tivemos aí a escola dominical, estamos tendo a escola dominical de uma forma virtual. A primeira vez, nosso primeiro número foi dia 29 de março, nós tínhamos 151 pessoas não, vamos chamar de pontos, porque vários lugares é um computador e 2, 3 pessoas participando. Então, numa continha básica, se tiver ali 2 em cada computador, nós chegamos quase a 300 pessoas participando da escola dominical. Talvez não chegue a isso, mas não foge tanto. Aí entramos em abril, o primeiro domingo foram 100 pontos, depois no segundo domingo 144. No terceiro domingo foi a menor participação, 135. E no dia 26, no último domingo, 153. E agora, o último domingo, o primeiro domingo de maio, o último agora que nós tivemos, também 135. Somado dá uma média de 150 pontos de participação. Então, com toda certeza, nós temos mais de 200 pessoas participando da escola dominical nos domingos, e isso sem contar o grupo das crianças e as pessoas que não podem por causa dessa dificuldade no uso do
Então, eu vejo que, graças a Deus, tem sido uma ferramenta muito útil e tem servido para manter a nossa escola dominical extremamente ativa, funcionando plenamente. Continuo lamentando as igrejas que encerraram o trabalho de escola dominical atualmente. Nós sabemos de muitas comunidades que não têm mais esse trabalho da escola dominical, e outras que, tendo a escola dominical, não se organizaram para ensino no trabalho nesse período de pandemia e não aproveitaram das ferramentas. A gente faz Deus pelas pessoas que souberam trabalhar com a ciência, com a internet, com o coração, para que hoje a gente pudesse ser registro, para que então servisse para o e aqui eu faço uma gratidão a Deus pública, porque o Marçal, o nosso companheiro aqui, é um dos pioneiros nessa área de Minas na Unicamp, e isso pouquíssimo se sabe, né? O Marçal é usado por Deus lá atrás, com certeza não fazia ideia de quanto seria o reino de Deus para que hoje nós tivéssemos acesso a isso, não apenas na igreja, mas nas escolas, as empresas, em todo lugar. Marçal está nesse desde que o Duque de Caxias era soldado raso. E assim, só uma palavra aqui, a gente qualquer hora vai ter Marçal louco, né? Porque fica, Marçal, por favor, abre a sala. Marçal, vai ter uma reunião agora, abre a sala. Muito obrigado, Marçal. Realmente, usando muito para nos abençoar. Eu não ia falar nada, mas eu vou falar uma coisa. Se a gente não usar aquilo que a gente sabe, né, extrapolando para todas as áreas, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente pode ajudar no reino de Deus, olha, a gente não está cumprindo a missão, né? A missão é ID, né? E o ID requer que a gente use os nossos talentos, né? Sejam eles quais forem. No ano que vem eu estou pensando em entrar aí para o conjunto de louvor. Então, vocês... Calma, Marcelo. Calma, né? Me empolguei, tá bom. Espero que o Márcio e a Marina tenham saído da sala nesse momento. Se ele ouviu, ele vai mandar uma mensagem aqui, com certeza. Mas olha só, Camila, a gente, vamos ajudar os pais, né, de hoje em dia, a não dizerem aquele jargão tão característico que eu me peguei durante anos falando isso aos filhos, e falo até hoje, mas hoje eles já são crescidos, educados, assinaram as suas escolas, né, só estão fazendo aí o depois, mas no meu tempo não era assim. Como evitar isso? Porque isso parece que os nossos filhos, né? Como que você nos orienta em relação a isso? Eu acredito que os pais precisam ressignificar essa frase aí, né? Porque muitas coisas mudaram e vão continuar mudando. A gente partir da perspectiva de que a educação de hoje, ela não é nem um pouco parecida com a educação de 10, de 15, de 20 anos atrás, né? Quando a gente fala no meu tempo era assim, a gente usa essa fala não só de pais, mas de professores, e a gente tem que entender que a gente vai passando por mudanças, vai mudando as gerações, como eu falei, né, a criança chega na escola vazia, ela traz os seus conhecimentos prévios, né, traz a vivência, e a gente precisa considerar isso. Lá atrás, existia uma forma padronizada da gente aprender, né, então se a gente aprendia, por exemplo, uma divisão, uma adição, era um procedimento curado daquela forma, e nós todos temos que fazer daquela forma. Hoje em dia, o aprendizado mudou, assim como muitas coisas, então os precisam respeitar que existem formas diferentes de se ensinar, né? Todos nós aprendemos de forma diferente. Tem criança que é mais visual, né? A criança, adulto, tem outro que é mais auditivo, que ouve e assimila melhor, tem outro que precisa, né, do concreto, de pegar para poder sentir, para poder aprender. Então, os professores têm dessa perspectiva, que cada um aprende de uma diferente. Portanto, né, se ensinou de uma forma, a criança não aprendeu, o professor vai de outra, às vezes faz o agrupamento com uma outra criança, porque as crianças aprendem com elas mesmas. A gente às vezes acha que não, mas nós, professores, estamos falando num vocabulário diante do que ele conhece, o amiguinho vai ali e fala
uma prática que ele aprende. Então, o pai precisa respeitar e entender que existem outras formas de ensino. Eu acho que isso também virou uma forma de estudo dos pais, né? Quando eles veem uma coisa sendo ensinada de uma forma diferente, com medo né, do novo, eles acabam não era assim, mas a gente tem que considerar que, uns anos atrás, a escola não era inclusiva, e as crianças que tinham dificuldade de aprender, elas eram rotuladas e acabavam desistindo da escola. As crianças com necessidades especiais, muitas não tinham acesso à escola, não tinha, né, um especialista ali, não tinha ninguém preparado para recebê-las. Então, a gente vive tempos diferentes, né, a gente está trabalhando para construir uma inclusiva, tem muita caminhada pela frente. Então, assim, a gente precisa respeitar as maneiras diferentes de se aprender. Camila, e até um pouquinho nessa tua fala com relação às crianças especiais, como que está essa situação? As crianças já estão, né, em várias escolas, nas nossas unidades, né, acho que sabem, ou boa parte das pessoas sabem aqui, que eu sou o presidente atual da EA, a Associação Evangélica Assistencial. Nós temos 3 unidades educacionais, 2 em período de pré-escola, né, ou creche, né, como a gente chama, aqui na cidade de Campinas, e uma que é turno escolar, então é uma forma de incluir as pessoas, as crianças aí, né, também adolescentes, nas atividades, e estamos parados, e em algumas dessas escolas temos crianças específicas. Como que fica essa questão? Fica a cargo mesmo dos pais? Como é que fica nesse período para essas crianças? Essas crianças é um público bastante utilizado por conta de que não tem só o acompanhamento escolar, né? Também fazem terapias, tem fono que está suspensa nesse momento, ou está acontecendo de distância, que também não é o ideal para elas, porque ela aprende através da interação, né? Assim, as escolas as escolas da rede pública têm professor especialista, acredito que a maioria das particulares também. Então, assim, está sendo pensado em conteúdo específico para essas crianças, levando em consideração necessidades, né? Cada deficiência tem uma especificidade, a gente aprende do mesmo jeito, cada criança está partindo junto, né? Então, assim, os professores da educação inclusive preparam atividades direcionadas para a dificuldade que as crianças têm. Só que, se está para atividade e também orientação para os pais. Porque é muito complicada essa coisa da educação para uma criança que tem dificuldade, ou que tem a dificuldade de aprendizagem, ou que tem uma deficiência. Então, precisam sentir como essas crianças estão em casa, né? Observar se a criança está muito inquieta, se a criança está agressiva, observar o momento que é mais oportuno ali para favorecer a aprendizagem. Essa criança não pode ficar sem o vínculo com a é importante isso. E assim, o pai promover atividades que sejam significativas, promover, por exemplo, quebra-cabeça com a foto da criança, um bingo com o nome das pessoas da família, né, um jogo da memória com as frutas que ver o que essa criança gosta, né, tem tornar esse aprendizado prazeroso. E as crianças com educação, que fazem parte da educação inclusiva, elas precisam muito da interação. Então, é muito importante, sim, a família estar vendo esses momentos de interação, seja para trabalhar a oralidade, para ela se expressar, porque para a criança, inclusive, é ainda mais difícil compreender tudo isso que está acontecendo, né? Às vezes a gente fala criança que não pode sair, ela olha na janela e vê as outras pessoas lá fora, e assim, é difícil, é abstrato para ela entender isso. Então, os pais precisam promover esse momento de ouvir essa então com essa criança, compartilhar momentos de aprendizado, e isso pode ser feito no dia a dia, assim, durante a refeição, com a música que a criança gosta de ouvir, colocando ela para se movimentar. A criança tem dificuldade na oralidade por conta da deficiência, ela pode expressar isso através de desenhos, imagens, aproveitar esses recursos, essas possibilidades, mas não deixar a criança estagnada para que o sono, né, não seja mais complicado. Você respondeu aqui em parte, Camila, da Rebeca e a Marino, que trabalha também no atendimento à distância de crianças com necessidades
sociais. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Os pais também precisam sair da zona de conforto, né? Que os alunos voltaram das férias e a professora, como disse, tinha pedido uma redação para 2 irmãos, o Pinho e o Joãozinho. Aí o Pedrinho leu a redação dele, Meu Cachorro, e leu a redação. Aí pediu para o Joãozinho ler, o Joãozinho leu a mesma redação. Aí a professora falou assim: você copiou a redação do seu irmão? Ele falou: não, professora, era o mesmo cachorro. Então, as crianças estão pegando a gente no contrapé, as pessoas também precisam sair da zona do conforto e se informar mais, né, Camila? Acho assim, que quem vai ter sucesso nessa educação à distância são os pais que já têm um canal de comunicação efetivo com a escola, que conhece a proposta da escola, que acompanha as tarefas de casa, as atividades. Porque assim, a gente fala muito aqui no Brasil, né, estudar relacionado à escola, né, mas a gente precisa entender que o estudo, ele acontece ao longo da vida em diferentes momentos. Uma coisa é eu estar na escola aprendendo, e eu preciso ter um momento de estudo onde eu vou rever esse conteúdo em casa. Só que as famílias não têm esse hábito. A aprendizagem lá na escola você aprendeu. Então as famílias precisam se inteirar do que as crianças estão aprendendo, porque nesse momento agora os pais estão desesperados, né? Ensinar, e que vai ter aqueles pais que acompanhavam a lição de casa, que tá entendendo o que está acontecendo, que como contextualizar isso, né? Você aprendeu isso na escola, você lembra? Tornar esse aprendizado significativo e os pais entenderem que quando você está ali apoiando a criança na lição de casa, né? Observando o caderno, às vezes são minutos, você pede para olhar o caderno da criança, ela fez na escola, a criança vai falar: nossa, isso é importante, todo dia meu pai olha. Se o pai não olha, não dá um respaldo, ele acredita que aquilo ali não é importante, ele aprende a passar, inclusive, no pai. Então, assim, os pais têm que entender que o sucesso da educação do filho depende dele, né? Eu vejo nesse momento muitos pais assim: eu virei professora, agora, né, eu vou ter que dar aula para o filho. Então, assim, porque, assim, visando o sucesso da criança, né? A gente está tentando promover aí, favorecer o aprendizado da criança nesse momento, né, para que ela seja ainda pior, né, esse quebra de ritmo não seja ainda pior. Então, assim, eles precisam se envolver e entender que se eles não se responsabilizar pela eleição do filho e não saber conteúdo da escola, fica mais difícil, né? Dado, tem alguma informação? Nós, como Igreja Presbiteriana, né, nós somos conhecidos aí pelo esmero no ensino, mas talvez o expoente disso seja o Instituto Presbiteriano Mackenzie, né, tão falado, né, e realmente com uma função muito boa e no universitário, também nas escolas, nos colégios, ampliando as escolas no país. Você tem alguma informação de como está nesse período o Mackenzie, talvez o Lavras, alguns colégios bem, para nos passar? E quando começou a questão da rede especial, as nossas escolas atenderam de pronto aquilo que estava sendo determinado pelos órgãos governamentais de saúde. Então, desde o Mackenzie, que nós temos até as demais outras, todos eles foram se adaptando a essa questão das aulas online. Agora, recentemente, que tem, no caso aqui, o Mackenzie, a universidade, antecipando as férias, uma questão de adaptação a alguns cursos que precisavam da aula presencial. Por exemplo, não adianta você formar um engenheiro que ele tem acesso à obra, ao laboratório. Então, você pode colocar alguns que estão, os professores em férias, e outros em outros cursos que não precisam dessa questão do aula. Então, agora estão todos de férias, o que seria em julho, antecipou para agora. Mas as outras escolas também, aliás, desde 15, já no primeiro início, lá em São Paulo, souberam de 2 casos de pessoas infectadas, e aí se tornou também um pouquinho mais grave a situação de cuidado, então resolveram suspender tudo em todas as unidades. Então, as nossas escolas, inclusive os próprios seminários também, nós temos 9 seminários que também têm essa situação. E aí a direção da igreja preferiu estabelecer que então houvesse um
essas normas já de algum tempo para trás e continuam assim também. Os seminaristas que nos ajudam aqui na igreja, eles estão em aula, né, fazendo vários trabalhos, apresentando vários trabalhos, mas todo em casa e o professor também dando aula de casa. Eu sei que existe uma infinidade, talvez, de jogos, de brincadeiras e também de coisas didáticas, né, pedagógicas e tudo mais nessa área, mas a pergunta talvez vai para o Flávio e vai para a Camila também, que a Camila atua na igreja e tudo mais, né? Vocês conhecem jogos bíblicos ou publicações que podem ajudar os pais aí nesse período? Já de ter recebido algum tipo de informação. Que informação nós poderíamos passar aqui, né, ou colocar até escrito aqui no nosso Facebook, para ajudar os nossos pais nessa questão de ensino bíblico? Flávio ou Camila? Bom, eu fiz uma pesquisa rápida, assim, tem muita coisa disponível, Marçal e ouvintes, né? Muita coisa disponível para ser baixada aí nos nossos celulares e, enfim, muitos aplicativos com conteúdo bíblicos e até de maneira lúdica, né? Que acaba promovendo a ação da criança, gerando curiosidade. Então, eu só trouxe um nome, mas para não ficar chutando aqui outros, esse Show do Biblião, né, talvez alguns já conheçam, tem caças palavras, tem muita coisa boa, né? Deixa até, quem sabe, hoje seja uma oportunidade para alguém pensar nisso lá no Play Store, né? Todos gratuitos e muita coisa boa que acho que vale a pena investir, né? E de maneira lúdica você vai estar compartilhando, ensinando, relembrando, né, ensinos com as crianças. Então vale a pena fazer uma busca e encontrar um ali, acho, mais apropriado ao seu contexto familiar. Tem muita coisa boa mesmo. Alguma coisa a contar, Camila? Eu acho que também é uma oportunidade dos pais criarem jogos, né? Pode fazer um jogo da memória, coisa simples, com nomes bíblicos, a questão da própria leitura de diversas histórias, para que a criança ilustre isso. Então, assim, no grupo da Escola Dominical está sendo compartilhado muitas atividades que estão sendo desenvolvidas, né, em diversos departamentos aí, estão sendo trazidas. Então, assim, tem bastante coisa, como o pastor Flávio falou, e construído em casa também esses jogos. Eu acho que antes também, nesse aprendizado todo, promover um momento de estudo para que ela aprenda da palavra de Deus. Muito bem. Edson, vamos dar uma última passada aí nos comentários ou alguma coisa, porque nós já estamos bastante nosso tempo, como se nós poderíamos ficar a madrugada inteira aqui, mas como todo programa de televisão assim, já estouramos nosso tempo, então eu estou falando bem assim, mas olha só a importância da educação, e por isso que a minha bandeira está aqui, né? Porque falei no começo que a gente modifica esse país, melhora esse país pela educação. Eu acredito nisso. Então, é por isso que eu estudei, continuo estudando e recomendo a todas as pessoas. Edson, alguma coisa a mais a gente comentar antes dos comentários finais? Não, só aqui mandar um abraço também para a Neuza Rocha, para todo mundo aqui nos assistindo, Laci ou Leice Costa, perdoem o erro aqui da mas muita gente participando conosco, e, acima de tudo, parabenizando a Camila pela clareza com que ela está passando as informações e explicando como é que nós temos que fazer. Já que a gente está no momento de despedida, já vou aproveitar então para me despedir dizendo que é o Dia Nacional das Comunicações, e nós estamos prestando um grande serviço. 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações. O Diretório Acadêmico da PUC Campinas o nome de Dia Acadêmico 5 de maio, DA 5 de maio, em homenagem ao Dia Nacional das Comunicações. Boa noite a todos. Eu gostaria também de parabenizar você, Camila, pela presença, pela clareza, realmente. Eu creio que você domina o assunto e isso é muito importante. A gente fica assim, muito grato a você estar
a se preparar, né, para falar essas coisas tão importantes sobre a educação novo aí da igreja e quantas outras pessoas estão assistindo. Eu pediria que você fizesse as suas considerações finais aí para a gente ir para o Flávio e depois logo em seguida então para o pastor Carlos Eduardo para a gente finalizar. Eu também queria agradecer a oportunidade de contribuir, né? A educação é algo muito importante no nosso país, né? E eu queria pedir aos pais que entendam as crianças nesse momento também, acolham as vontades delas. Às vezes a gente tem dificuldade de expressar o que a gente está sentindo nesse momento, e se a gente tem essa dificuldade de expressar o que a gente, imagine a criança, né? Então, oportunizem um momento para a criança, conversem com ela sobre o que está acontecendo, para que esse momento seja realmente um momento de aprendizado, onde possa ser trabalhado dentro das famílias, né? Onde as crianças possam aprender a se relacionar e para que isso seja produtivo, né? Então, eu peço para os pais que olhem as nossas crianças e cuidem com carinho, porque isso vai fazer todo o diferencial. Obrigada, boa noite a todos. Flávio? Eu quero deixar 2 versículos aqui de Provérbios 4, 3 e 4, que dizem o seguinte: quando eu era filho em companhia de meu pai, tempo único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu com as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. A importância dos pais na presença do ensino, né? Então, eu creio que, é claro, não apenas da palavra de Deus, mas de uma forma geral, como foi falado. Parabéns aí, Camila, pelas explicações. Mais uma vez, em nome aqui da equipe, eu também te agradeço. E que Deus te abençoe. Você mesma disse, está trabalhando dobrado. Você e a todos os outros professores que também foram pegos de surpresa aí com essa pandemia, mas capacite vocês e que nos dê sabedoria como pais aí na condução dos nossos filhos nesse tempo de ensino, de aprendizado. E boa noite a todos que nos acompanharam aí pelo Facebook. A Elaine Simões, a querida Elaine Simões, que já foi membro da nossa igreja, hoje é membro da Igreja Unida de Paulo, ela está dizendo que as crianças nos Estados Unidos estão sendo bastante incentivadas a ler e com tarefas também com ajuda em casa. Ela tem os 2 netinhos dela lá em Boston, né, com o Daniel, e então ela manda esse recado para nós. Pastor Carlos, para a gente finalizar. Como o Marcelo disse que nós temos tempo suficiente, terminando a nossa conversa aqui, ele ia fazer 2 horas cantando sozinho músicas do repertório dele, dele. Então, exatamente. Eu já compus música, viu? Todos sabem disso. Eu já compus música. Não foi classificado, mas eu compus. Irmãos, estou brincando, porque eu cantaria, mas eu queria também, sempre lembrando, o nome que nos a esse encontro é de Central de Boas, porque é feito pela equipe Central. O propósito é discutir algum assunto relevante, oportuno, atual, sempre finalizando com as boas novas do Evangelho. Aquilo que deve, então, ser guardado no nosso coração, isso nós levamos para a eternidade. A palavra ensinar, nós encontramos 200 vezes na Bíblia, e ela está desatrelada de pandemia. Hoje a gente coloca dentro do que nós estamos vivendo, mas a Bíblia coloca por mais de 200 vezes esse propósito é a preocupação com relação ao ensino dos nossos. Provérbios é um dos livros que mais, o pastor Flávio leu um texto, há um outro bastante conhecido, que fala assim, que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos de sabedoria e o ensino. Mesmo Salomão depois ele vai falar assim, retém então a instrução, não largue, guarda, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Isso é preciosidade. Não adianta nós aumentarmos a quantidade de informações no nosso intelecto, e aí ser considerados pessoas extremamente intelectualizadas, porque nós conseguimos guardar muita coisa no cérebro, mas isso não ter ajuda alguma para o coração
para a nossa fé e a nossa alma. Paulo, e é o último versículo que eu quero trazer para você, ele diz assim em Romanos: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se hoje nós estamos vivendo dias, precisamos reforçar a esperança no nosso coração, o apóstolo Paulo então nos ensina. É pelo conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da fé, pela busca das coisas de Deus. E se está escrito, está registrado na palavra sagrada. Então foi para esta finalidade, chegar ao nosso coração, não apenas ao nosso ouvido, ao nosso coração. E aí, pela paciência e pela consolação desta Escritura, temos então esperança. Estas são as novas. Que Deus abençoe você. Ok. Um abraço então a todos, encerrando aqui, fechando o vídeo para o Facebook, tá ok? Nós vamos ficar aqui, os 4 aqui vão ouvir eu cantar, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.